Bom dia, amigos. Bem-vindos a mais um momento de estudo no Grupo Espírita Alto de Souza. Vamos começar com a nossa leitura de abertura do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, item 98, Capas. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Marcos, capítulo 10, versículo 50. O Evangelho de Marcos apresenta interessante notícia sobre a cura de Bartimeu, o cego de Jericó. Para receber a bênção da divina aproximação, lança fora de si a capa, correndo ao encontro do Mestre e alcançando novamente a visão para os olhos apagados e tristes. Não residirá neste ato precioso símbolo? As pessoas humanas exibem no mundo as capas mais diversas. Existem mantos de reis e de mendigos. Há muitos amigos do crime que dão preferência a capas de santos. Raros os que não colam ao rosto a máscara da própria conveniência. Alega-se que a luta humana permanece repleta de requisições variadas, que é imprescindível atender à movimentação do século. Entretanto, se alguém deseja sinceramente a aproximação de Jesus para a recepção de benefícios duradouros, lance fora de si a capa do mundo transitório e apresente-se ao Senhor, tal qual é, sem a ruinosa preocupação de manter a pretensa intangibilidade dos títulos efêmeros, sejam os da fortuna material ou os da exagerada noção de sofrimento. A manutenção de falsas aparências diante do Cristo ou de seus mensageiros complica a situação de quem necessita. Nada peças ao Senhor com exigências ou alegações descabidas. Despe a tua capa mundana e apresenta-te a Ele, sem mais nem menos. Vamos elevar o nosso pensamento para um momento de oração. Senhor, obrigado por este momento de estudo. Obrigado pela oportunidade que nos traz, obrigado pela palavra que nos apresenta a todo momento, em todas as circunstâncias. Obrigado pelas oportunidades de aprendizado, pelos momentos em que nós podemos praticar a sua lei ao redor, com o nosso próximo, com aquele que passa necessidade, conosco, com nossos familiares. Senhor, olhai por aqueles que passam por dificuldades, olhai por aqueles que estão com dificuldade para alimentar as suas famílias, com aqueles que estão com dificuldade para encontrar um lugar para dormir, para encontrar o que comer. Que nós possamos, Senhor, ser anjos pela sua vontade, que nós possamos contribuir para a sua obra, auxiliando esses irmãos, quebrando as pedras em nosso coração, e que nós possamos prover um pouco da sua bondade, um pouco da sua iluminação ao nosso redor. E que com isso, Senhor, nós mesmos nos iluminemos. Obrigado, Senhor, por todas as oportunidades, que assim seja. Bom, hoje o nosso estudo é do livro Dimensões da Verdade, capítulo 11, Esquecimento do Passado. E no livro, né, o capítulo, o livro de Joana de Ângeles, é escrito por Divaldo Franco. Ele nos lembra o quanto a gente muitas vezes reclama que a gente está sempre arrumando uma desculpa para não fazer as coisas certas, né? Não sei se vocês, mas as pessoas igual a mim estão sempre arrumando uma desculpa para não fazer a coisa certa. E aí, o que a gente muitas vezes alega, né? Poxa, mas se eu soubesse, se eu tivesse conhecimento do meu passado, se eu soubesse as coisas que eu fiz, se eu soubesse quem me ajudou, se eu soubesse quem me atrapalhou, eu teria condições de agir de forma correta muito mais fácil, porque em vez de eu ficar brigando com aquele que eu causei algum mal, eu ia perceber que eu causei algum mal e ia tentar, de todas as formas, me reconciliar com aquele irmão, com aquele amigo, né? Com aquele espírito fraterno que está ali ao meu lado. Que está próximo de mim, que está no trabalho, que está na escola, que está na família, que está no centro, que está na rua. Eu ia ter um conhecimento maior, eu ia conseguir entender melhor as coisas, e aí, com esse entendimento maior,
seria mais simples, né? Eu conseguiria seguir as orientações de Jesus, os ensinamentos dos Espíritos de forma muito mais fácil. Porque veja como é difícil. Eu tenho que fazer as coisas e às vezes eu sinto uma aversão gigantesca a um colega do trabalho, mas eu não sei porquê, né? E aí eu fico com aquela aversão e é difícil. E como é difícil eu interagir com ele, eu falar com ele todas as vezes que ele fala alguma coisa, dá um negócio, e eu acho que só não pulo no pescoço porque eu já sou muito civilizado. Mas às vezes não tem motivo. Mas se eu entendesse, se eu soubesse o motivo, seria muito mais simples, né? E isso é a alegação que o livro que fala do esquecimento nos lembra, né? E é verdade. Quantas vezes a gente acha que tendo mais informação, tendo mais conhecimento, tendo mais entendimento do passado, como seria mais simples de a gente agir corretamente hoje, né, e construir um futuro melhor. E aí o livro primeiro nos lembra que a gente tem um monte de mecanismos que acontecem na nossa vida que a gente não entende, não interage, não se preocupa e segue a vida assim mesmo, né? Meu coração bate e eu não faço nada por isso e beleza, que bom, né? Quando ele para de bater eu fico com problemas sérios, né? Que o meu organismo ele funciona, né? Tem um monte de movimentos que eles são involuntários e acontecem independente da minha vontade. E tô bem com isso, né? Que continue, né? Porque quando não funciona, quando para de funcionar alguma coisa, eu tenho que correr atrás, né? Tem que ir no médico, tem que ver, e às vezes isso me causa um problemaço, até morre por isso. Eu caminho na rua sem me preocupar em como é que é o para frente e para trás, né? E todas as vezes que a gente tem alguém com uma dificuldade com isso, né? Tem alguém que o coração não está batendo como deveria, que os órgãos não estão funcionando como deveriam, que os funcionamentos automáticos do corpo não funcionam como deveriam, que o próprio caminhar eu tenho uma dificuldade, como eu ter que me preocupar com isso tudo me causa desconforto. É muito mais difícil, né? Coisas que eu consigo fazer automaticamente e nem me preocupo, é mais fácil para mim. Então, quando a gente olha para o esquecimento do passado, né? A gente, às vezes, no momento de revolta, né? Geralmente tem algum momento de revolta. E aí, no momento de revolta, não, mas poxa, só não consigo me reconciliar com meu amigo, meu irmão, eu sinto aquela aversão a ele, porque eu não sei o que está acontecendo, né? E aí, o livro, o capítulo nos lembra, né, que esse esquecimento ele é uma lei, um arranjo importante para esse mundo e que foi definido por espíritos que conhecem bem mais do que a gente, né, que tem mais conhecimento das leis divinas do que a gente, que exercitam essa lei divina mais do que a gente, né? Por mais que a gente esteja aqui no mundo evoluído ou com uma posição material muito boa, ou que estejamos já nos achando, nossa, mas eu sobre os ensinamentos de Jesus, e isso eu conheço tudo, li todos os livros várias vezes, faço palestras e falo sobre isso, entendo isso perfeitamente. Mas nós ainda não somos espíritos puros, nós ainda não somos espíritos no grau máximo de evolução, né? A gente sabe disso, né? E aí o que acontece? Quando a gente olha para o esquecimento, aí eu vou trazer um exemplo bonitinho, né? Um exemplo que é, poxa, eu quantas vezes faço alguma coisa errada e aí depois eu fico me martirizando por conta daquilo. Puxa, eu não devia ter feito aquele negócio, eu não devia ter feito daquele jeito. Pô, como é que eu vou reparar aquilo? E aí você às vezes consegue reparar, você consegue consertar, mas nem sempre, né? Nem sempre as coisas que você faz errado você consegue corrigir. Às vezes tá errado, tá errado.
E tudo besteira, né? Assim, as coisas que eu tô lembrando aqui não são, eu cometi um crime. Não, nada disso, assim. Eu acho que, como espírito, eu já passei desse ponto. Eu acho que nós, né, que estamos estudando, a gente já passou desse ponto, do cometer um crime de, né, ter matado alguém, de ter aleijado alguém. Isso a gente já passou desse ponto. Nosso espírito já passou disso. Mas então, mesmo essas coisas menores, eu fico, caramba, puxa, eu devia ter feito de outro jeito, eu não devia ter feito daquilo, que ele fica me martirizando. Então, uma das coisas que eu preciso evoluir é aprender a me perdoar, a conseguir conviver com as minhas faltas. Legal, mas como eu disse, esse era um exemplo bonitinho, né? Olha, se todas as pessoas no mundo tivessem como problema aprender a se perdoar, né? A conviver com as suas faltas. Lindo isso. Mas o esquecimento do passado, principalmente, não vem só pelas coisas que eu fiz e que vão ficar me martirizando. Outro cenário, né? A história do já evoluímos para uma coisa que a gente não comete crimes tão graves, mas assim, em algum momento do passado a gente já foi muito pior do que é hoje. E aí, eu, certamente, né, em alguma vida passada, claro que como eu estou falando aqui, eu vou dizer que isso foi há milhares de anos atrás, né? Foi há mais de 2000 anos atrás. Eu já cometi crimes, né? Em vidas passadas, crimes já foram cometidos, né? E esse esquecimento me faz conseguir conviver comigo mesmo hoje em dia. Agora, e outras pessoas? E alguém que me matou em vida passada? E alguém que me arruinou em vida passada? E alguém que me puxou o tapete de uma forma que destruiu completamente a minha família? Será que eu conseguiria conviver com esse espírito hoje? Não, mas olha só, isso foi há 2000 anos atrás, tem muito tempo. Esse espírito que fez isso contigo há 2000 anos atrás, e ele já salvou a vida de milhões de pessoas na guerra tal, ou na fome que teve em 1300 não sei quanto, foi o espírito responsável por fazer com que milhares de pessoas conseguissem sobreviver, salvou pessoas de guerras e de fome, e de inundações e de um monte de coisa, inclusive. Não, mas olha só, lá 2000 anos atrás, aquele negócio que aconteceu me criou um monte de problema. Eu passei 300 anos me martirizando por conta daquilo, e ele se saiu com nada, né? Só porque ajudou milhões de pessoas, e eu? E eu? Né? Então, será que eu conseguiria hoje conviver? Esse que fez isso comigo, tá ali convivendo comigo agora no centro, a gente bate papo, conversa, ri, né? Ou em casa, ou no trabalho, ou é o meu vizinho, ou é meu irmão, ou é o meu filho, meu pai, minha mãe, assim, é meu avô, alguém que está ali próximo de mim, e que hoje tá legal, me dou bem, tá, mas rapaz, se eu lembrasse daquilo, seria um problema. Então, o quanto a gente perderia de oportunidades de reconciliação, porque Jesus nos falou, e o livro, né, o capítulo nos lembra, esqueça o mal e faça o bem, né? Se alguém te fez o mal, ofereça a outra face. E o quanto é difícil a gente fica esse negócio de oferecer a outra face, bonito escrito, né? Mas quando fazem coisa com a gente, que outra face nada. Você quer dar a outra face da mão, né? Enfiar a mão na criatura. Mas se você esquecesse daquela falta, porque às vezes a pessoa fez alguma coisa errada, mas não é uma pessoa má. É difícil falar isso, né? Às vezes não é uma pessoa má. Às vezes cometeu uma falta, né? Não é que aquilo é o dia a dia, não é aquilo é a característica principal da pessoa. Cometeu um erro. E se aquele erro não tivesse acontecido, de repente seria seu melhor amigo. Mas como aconteceu, putz grilo, aí você não quer ver nem pintado de ouro coberto de chocolate. Se você esquecesse daquela falta, talvez a convivência fosse mais simples. Se você esquecesse daquela falta, talvez a convivência, a reparação daquela falta fosse mais simples. A pessoa pudesse salvar a sua vida, porque de repente você está caído no chão, a pessoa te oferece um prato de comida, você não, olha só, há 2000 anos atrás você me envenenou, não quero saber da tua comida não, vai lá, fez uma vez, pode fazer de novo, né?
Então você esquecendo daquilo no momento de necessidade, você vê aquela pessoa que você não lembra, aquele espírito que você não lembra, e você aceita aquela benesse, né? Aquele auxílio. Então, o quanto esquecer para a gente conseguir progredir. E quanto a gente muitas vezes esquece disso, né? Ou às vezes num momento de desespero a gente quer achar que, poxa, não, eu tenho força suficiente para conhecer todo o passado, e o quanto isso é uma auto-enganação. Bom, vamos encerrar o nosso momento de estudo. Senhor, obrigado por as suas palavras, que nós possamos tê-la entendido minimamente, que nós possamos levar os ensinamentos para nossas vidas, que nós possamos praticar aquilo que falamos, aquilo que lemos, aquilo que ouvimos, que nós possamos não só dizer a sua palavra, Senhor, que nós possamos não só ouvir a sua palavra, mas que nós possamos transformar essa palavra no motor que guia as nossas vidas, no motor que conduz as nossas ações. Obrigado por tudo, que assim seja.